Eu vou querer agora que o senhor responda ao Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário dos Direitos Humanos e foi presidente da Comissão da Verdade no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a meu amigo Juca Kfouri ter me convidado para vir ao seu programa. É uma grande satisfação e uma honra poder dialogar aqui com o presidente Fernando Henrique. Eu aproveito para desejar a ele todas as felicidades, porque o seu aniversário, uma data magna, ocorreu na semana passada. Presidente, em julho de 1995, o presidente Chirac, num discurso, reconheceu a responsabilidade do Estado francês pelos crimes perpetrados pelo regime fascista de Vichy. Poucos meses depois, em dezembro de 95, o senhor sancionava a Lei 9.140, que reconhecia a responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes e pelos desaparecimentos praticados por agentes públicos nos 21 anos da ditadura militar. Essa lei foi a pedra de toque que permitiu a política de Estado de direitos humanos. Para sermos justos, é preciso dizer que todos os presidentes, à sua maneira, contribuíram para afirmar essa política, desde o presidente Sarney assinando a Convenção contra a Tortura em 1985, quando ele foi a Nova York, na ONU. Mas sobre essa lei houve uma construção de decisões fundamentais para a defesa dos direitos humanos, como as ratificações de todos os tratados de direitos humanos, o reconhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a aprovação pelo Congresso da Convenção 69, que exige a consulta aos povos indígenas por qualquer projeto nos seus territórios, as políticas de cotas raciais para a população negra, inclusive bolsas para candidatos negros do Itamaraty. Eu me lembro do senhor dizendo, eu viajo e só encontro embaixador branco. E graças a essas bolsas apareceram candidatos formidáveis. Temos que relembrar também os dois programas nacionais de direitos humanos, o PNDH 1 e número 2, e a intensa política de demarcação de terras indígenas e distribuição de terras. Todas essas políticas foram consolidadas, confirmadas, ampliadas no governo Lula, onde foi organizado o PNDH 3, sob a responsabilidade do meu amigo Paulo Vanucci, onde no livro do novo programa são publicados os dois prefácios que o senhor escreveu para o PNDH 1 e PNDH 2, como uma amostra dessa continuidade. O que eu queria perguntar ao senhor é, nesse momento, nesse governo, estamos assistindo a um profundo retrocesso de todas essas frentes de direitos humanos e a sociedade civil sendo tratada como inimiga. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor acredita que seja essencial para a consolidação da democracia no Brasil uma política de Estado de direitos humanos que trate a sociedade civil como uma interlocutora válida. Muito obrigado. Bom, eu começo por reconhecer o seguinte, na época que eu fui presidente, o Paulo Sérgio e o José Gregório foram fundamentais da reformulação do que se chama hoje de política de direitos humanos. Já havia de antes uma luta nesse sentido, e havia uma senhora aqui em São Paulo que era muito ativa na Comissão de Direitos Humanos. Enfim, era uma coisa que já começava a ter vigência na sociedade brasileira, mas a posição desses dois que eu mencionei foi muito importante para a consolidação das vitórias que foram sendo conseguidas. O Paulo Sérgio mencionou várias dessas campanhas da qual nós participamos e tal. Para mim, a questão de direitos humanos é uma questão da alma, não é uma questão de interesse político, é uma coisa da formação. Né? Não vou entrar em detalhes da minha família, mas muita gente foi tocada pelo governo, pelo Estado, em vários momentos, desde o meu avô, que era marechal e foi preso porque apoiou a Revolução de 22. Meu pai e o irmão dele foram presos, eram tenentes de 22. Então, é natural que eu tenha sensibilidade para todas essas questões relativas à sociedade civil. E lá que se falou agora em sociedade civil,
Era um conceito que passou a ser dominante na defesa dos direitos do homem. O Brasil se chamava a preeminência da sociedade civil. Não são os partidos, é mais do que os partidos. Os partidos dividem, têm posições diferentes, os direitos humanos unem. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, de manter essa ideia de há alguma coisa que significa o respeito ao ser humano. E eu acho que isso não se perde, mesmo na situação atual do Brasil, se nós continuarmos a manter a referência às lutas à vida pela manutenção dos direitos humanos e tal. Eu posso lamentar que o governo atual não use a mesma retórica, o mesmo palavreado que era comum na minha época, mas eu não posso negar que hoje você tem uma sociedade que sabe que ela existe, que ela pressiona, independentemente do que diga A, B ou C, a sociedade é contra tudo que diga respeito à violação da sua própria existência, da sua própria capacidade de ser, de agir, de pensar. Isso é uma conquista da democracia brasileira. Democracia é o que vai além de simplesmente as instituições que a regulam, o parlamento, a justiça, as eleições. Tudo isso é muito importante, mas a democracia parte do cidadão, do respeito pelo cidadão. E os direitos humanos têm a ver com essa matéria. Você tem que respeitar a opinião das pessoas e a integridade físico-moral das pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que todos aqueles que detêm parte do poder nunca se devem esquecer disso e devem mencionar o fato, devem apoiar as iniciativas que vão nessa direção. Eu não tenho uma visão pessimista quanto ao futuro por causa disso, porque eu acho que a sociedade que se criou, ela existe. Né? Eu vivi em muitos países do mundo e sei que no mundo ocidental veio a própria concepção do mundo ocidental está muito ligada à concepção da sociedade civil, da existência de direitos, por consequência, das pessoas, além dos direitos políticos. É disso que se trata. Eu acho que é muito importante, eu acho que nós precisamos agora reviver o papel daqueles, como Paulo Sérgio, os outros que eu mencionei, e muitos outros, a Margarida Genevois, você chamava a pessoa aqui em São Paulo, que era muito ativa nessa luta com o Zé Gregório, com Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? Havia também gente das igrejas protestantes ao lado. Não estava em jogo a questão da religião, nem de partidos, eram os que estavam orientados pelo que é fundamental do ser humano. Eu acho que isso não se pode perder e nós temos a obrigação moral, eu vou dizer a expressão moral de propósito, que é uma questão que vai além da política, a obrigação moral de reavivarmos as defesas dos direitos humanos. Isso faz parte da cultura ocidental no que ela tem de melhor. Não é só aqui, mas aqui, especialmente, é preciso reavivar esse sentimento.